Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao canal, ao vídeo. Eu quero te agradecer por estar me acompanhando durante todo esse tempo, mandando as suas mensagens, enviando suas dúvidas, para que juntos possamos construir a nossa saúde mental. Bom, o assunto de hoje é voltado àquelas pessoas que estão com muita dificuldade de sobreviver, na verdade, e de passar por um luto, de conseguir superar um luto. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas me perguntando como seria possível melhorar esse período do luto, né? De viver essa questão da perda de um ente querido, de um familiar. Como é que a gente pode fazer para amenizar essa passagem, né? Afinal de contas, quando nós perdemos alguém, nós vivemos um período também de reclusão, não é? Que é o chamado do nosso luto. Bom, vamos lá. Por que o luto é tão difícil da gente vivê-lo, né? De superar? Porque nós não fomos preparados como seres humanos para viver uma perda. Na verdade, quando o mundo foi criado, segundo as escrituras, elas dizem que nós fomos criados para viver uma vida eterna, não é? E que o salário do pecado se tornou, a morte foi uma consequência do pecado, né? Então, o salário da morte, do pecado, é a morte. Então, nós entendemos que isso foi algo que foi uma punição, é como se fosse uma punição por um erro que foi cometido, certo? E isso atingiu a toda a humanidade. Só que isso, nós não vamos entrar no mérito da punição, tá? Nós vamos entrar no mérito de que toda morte, ela é um processo natural do ser humano. Ela se tornou um processo normal do ser humano. Isso quer dizer que eu e você só temos essa certeza na nossa vida, de que nós vamos passar por esse processo e todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós não temos certeza se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos ter um bom emprego, se vamos terminar a faculdade, se vamos ser ricos, se não vamos ser ricos, se a nossa saúde vai ser boa, se não vai. A única certeza que nós temos na nossa vida é que nós vamos passar pelo processo da morte. Então, quando a gente consegue enxergar que a morte, ela não é o privilégio de uns ou de outros, que não seja um privilégio, mas que que não é uma experiência que um ou outro vai passar, e sim todos, nós começamos a entender que a nosso prazo de validade ele vai acontecer. Nós nascemos com uma data de nascimento, mas já nascemos com a nossa data de validade, ou seja, a nossa data de morte vencida. Só que nenhum de nós sabe exatamente quando isso vai acontecer. Então, esse processo da morte ele vai acontecer para cada pessoa de um jeito, não é verdade? Nós dizemos que a morte ela só vem com uma desculpa. Ninguém morre antecipado, ninguém morre de véspera. Todos nós temos o nosso fim no dia certo e escolhido para que a gente passe por esse processo. Mas por que o luto é tão difícil? Por que nós não conseguimos enxergar a morte com outros olhos? Justamente porque nós não fomos preparados para isso. E nós, ao longo da nossa vida, também, nós não formatamos, né, nenhum tipo de ferramenta para passar por esse enfrentamento que é a morte. Sabendo que isso é um processo igual para todos, que todos vão passar por ele, já deveria ser algo que nos aliviasse, não é verdade? Mas o para todo sempre, ou nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou ouvir a voz, é algo muito difícil para nós que amamos uma pessoa, concorda? É muito difícil para nós que temos uma pessoa, que cuidamos de alguém, nós não queremos perder. Nós não queremos que um ente querido nosso vá embora. Muitas vezes nós temos uma pessoa que está doente durante anos e nós não queremos essa perda. Por mais que a gente saiba que essa pessoa está sofrendo, que essa pessoa sente dores, nós queremos essa pessoa junto conosco. Na verdade, é um processo difícil. Nós precisamos entender que cada um vive a sua história, cada um tem a sua história.
eu posso acompanhar uma pessoa na história dela, estar ao lado, fazer o que eu posso, cuidar, ajudar, falar, estar junto na sua dificuldade, porém eu não tenho a capacidade de evitar que isso aconteça. Mas quando nós perdemos alguém, a primeira coisa que nós perguntamos, poxa, mas por que com a minha família? Por que com a minha mãe? Por que com o meu pai? Por que com o meu irmão? Seja lá com quem você perdeu, um filho, nós perguntamos. Só que tudo vai acontecer todo o tempo com todas as pessoas. Nós é que não estamos preparados, nós não preparamos ferramentas para passar por essa situação. Então, o válido, quando nós estamos vivendo um luto, é procurar entender que isso é um processo normal de todos, embora seja muito difícil, mas vai acontecer com todos nós, inclusive conosco. E a segunda coisa é nós entendermos que a história de vida de cada pessoa independe da nossa. Cada um tem a sua história. Por que fulano e ciclano sofreram tanto para morrer? Uma das coisas que me machucava ao extremo é saber por que a minha mãe sofreu tanto para morrer. Minha mãe não merecia, era uma pessoa boa. A gente sempre tem as nossas colocações, não é? Para que a gente possa questionar a perda de alguém. Eu lutei com a minha mãe durante 1 ano e 8 meses que a minha mãe descobriu um câncer. Foi muito difícil para todos nós da família, foi muito difícil para ela principalmente. Chegou um momento em que a minha mãe já não queria mais lutar contra aquilo, que eu acho que é um direito de cada um de nós, não querer mais enfrentar aquela situação. E às vezes nós ficamos chateados porque aquela pessoa está se entregando à doença. Não é o fato dela se entregar, é que cada um entende que nós precisamos, nesse momento, nós já estamos cansados de viver aquela situação, não é? E nós queremos que aquela pessoa reaja, nós queremos que aquela pessoa lute o quanto ela pode para sobreviver, porque nós queremos que ela esteja ali. A minha mãe, ela já tinha decidido que ela não queria mais lutar com aquilo. E eu queria que a minha mãe continuasse enfrentando, mesmo sem força, mas é muito difícil para a pessoa que está passando por aquilo dali. E assim, todos nós sabemos que nós temos uma data limite, e ela já sabia a data limite dela, ela já sabia que ela já estava ficando sem forças, mas eu queria insistir. E quando a minha mãe partiu, eu queria questionar por que a minha mãe morreu, por que com a minha mãe, por que tantas pessoas ruins nessa terra ficam e as pessoas boas vão embora. Então eu quero dizer para você que esse tipo de questionamento só piora o nosso enfrentamento para o luto. Quando nós começamos a entender que nós fizemos o melhor para aquela pessoa, que ela viveu a história dela, que nós estivemos ali por amor do lado daquela pessoa, e quando nós passamos a agradecer a Deus por aquela pessoa ter feito parte da nossa vida e nós fizemos parte da vida dela, que nós aprendemos com ela, o luto começa a ficar menos pesado para que a gente passe por ele. Dói do mesmo jeito, só que nossa mente começa a entender que nós fizemos a nossa parte e que a história daquela pessoa foi vivida. Então, ao invés de questionarmos para o universo, para Deus, o porquê aquela pessoa passou tudo aquilo, de que forma, de que maneira, se doeu, se não doeu, vamos começar a agradecer pela oportunidade de ter vivido a nossa história com aquela pessoa. O nosso choro começa a ser de saudade. E quando nós temos um choro, um luto de saudade, é porque aquela pessoa deixou marcas boas na nossa vida. Aquela pessoa deixou coisas boas para que a gente pudesse lembrar. Então eu quero convidar a você a começar a enxergar o luto, essa perda, como o processo normal que nós todos vamos passar. E essa segunda coisa é você agradecer porque você passou pela vida dela, porque ela passou pela sua vida,
Vocês puderam ter uma aliança. E a terceira coisa é ter a sua condição de filho, de pai, de mãe, de irmão, de missão cumprida. Parar de questionar a você mesmo, o universo, a Deus, por que as coisas aconteceram, por que você não fez mais, se você tinha condições de fazer mais. Será que se você tivesse feito mais alguma coisa, você poderia evitar que aquilo acontecesse? Não poderia. Você fez até onde você pôde, você fez até onde Deus permitiu, você fez até onde o universo deixou. Você foi um instrumento usado para estar do lado dessa pessoa. A estar ali presente, é por isso que muitas vezes nos dói tanto, porque nós estivemos ali, nós acreditamos, nós doamos o nosso tempo para acreditar que aquela pessoa iria sair daquela condição em vida, mas ela não saiu. É porque a história dela teve um fim, a história dela acabou, assim como a minha e como a sua também vão acabar. Então pare de se questionar, pare de se culpar, porque você poderia ter feito mais. Quantas vezes eu chorei porque eu achei que eu poderia ter feito mais. Eu abri mão de tantas coisas pela minha mãe. Eu abri mão de trabalho, de estudo, para estar do lado dela no hospital todas as vezes que ela precisava, estar em casa todo o tempo que ela precisasse. Mas eu achava que eu poderia ter dado mais. Mas não. A gente não consegue evitar a perda e a morte de ninguém. Nós não temos esse poder. Mas quando eu comecei a entender que Deus me deu a oportunidade de estar do lado dela, que eu pude fazer tudo o que eu podia, e se eu parar para pensar hoje, eu faria tudo de novo se ela estivesse aqui, eu entendi que a minha mãe, ela partiu com a certeza do meu amor por ela, porque o nada mais é, nós queremos provar para as pessoas que foram embora o nosso amor por elas. Então a gente fica nessa condição de: será que eu fiz o máximo? Será que eu poderia ter feito mais? Se eu tivesse feito diferente, será que a pessoa sobreviveria? Por quê? Porque eu quero provar o amor que eu tenho por aquela pessoa. Só que eu vou te pedir uma coisa: descanse seu coração, descanse a sua mente. Seu ente querido partiu tendo a certeza do seu amor, tendo a certeza da sua dedicação. Por mais que a gente tenha feito coisas que hoje a gente para pensar: poxa, se eu tivesse feito diferente, será que daria, um final diferente? Não, o final seria o mesmo. Eu e você não temos esse poder de modificar a história de alguém, mesmo que essa pessoa esteja tão perto de nós. A minha vida inteira eu dizia que eu queria estar perto da minha mãe, do meu pai, porque eu queria estar ali para eu evitar tanta coisa, evitar que eles se machucassem, só que eu não consegui evitar a morte da minha mãe, de uma das pessoas mais importantes na minha vida. Porque o dom da vida não está nas minhas mãos. O dom de mudar a história não está. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar a minha mãe até o último momento dela. Então eu quero dizer para você que o luto, ele não é fácil para ninguém. É difícil para todos nós passarmos por um luto. É dolorido, a gente perdeu. A sensação que a gente tem é que a gente não vai suportar. A sensação que a gente tem é que Deus foi injusto com a minha família, foi injusto comigo, foi injusto com a minha mãe. Mas não, esse é um processo natural que todos nós vamos passar. Não se culpe pelo que você acredita não ter feito. Eu tenho certeza que você fez tudo que pôde. Tudo que você pôde. Embora você ache que em algum momento, eu não fiz o que eu pude, eu poderia ter mudado a estratégia. Não, você fez exatamente aquilo que você pôde fazer e aquilo que Deus e o universo permitissem que você fizesse. E outra coisa, deixa ir a pessoa que partiu com a certeza de que você a amou o suficiente. Seja grato por essa pessoa, por ter feito parte da vida dela e ela da sua. Isso vai te ajudar a entender e a perceber que a morte, ela não separou o seu amor, ela não acabou o seu amor. A morte é um processo. E do outro lado,
essa pessoa vai estar. Você aqui e essa pessoa lá. Não sabemos qual é a direção da morte quando uma pessoa parte. Não é verdade? Nós não sabemos se existe uma outra vida, se não existe. Cada religião ela tem a sua descrição da morte. Mas eu prefiro entender que aquela pessoa não sofre mais, que a história dela finalizou, assim como um dia a minha também vai, e que eu fiz o que eu pude por aquela pessoa. Eu tenho certeza que quando você começar a agradecer, você ter gratidão por tudo que você foi permitido fazer, sua história vai começar a ser ressignificada, porque você vai encontrar um novo objetivo de vida, você vai encontrar significados, ressignificados para você reestruturar a sua vida. Porque a morte, ela nos deixa com um vazio. Se você cuidava de alguém, como eu cuidei da minha mãe, eu fiquei por um tempo sem chão, sem saber, e agora? Eu não tenho mais hospital, eu não tenho mais UTI, eu não tenho mais quimioterapia, eu não tenho mais médico, eu não tenho mais isso, mais aquilo. A gente acaba ficando com um vazio daquilo que a gente viveu e passou a ser a nossa rotina. Mas quando a gente começa a ressignificar a nossa história, quando a gente começa a agradecer por tudo que a gente foi capaz de fazer por amor, nós começamos a entender que existem mais coisas que nós podemos fazer por outras pessoas. Nós imaginamos assim, nossa, mas acabou a minha história, era a única coisa que eu tinha na vida. Não, não era. Deus vai te mostrar um caminho para reestruturar a tua história, ressignificar a sua história, te mostrar que a sua missão aqui não acabou, que existem coisas ainda para você fazer, sonhos para você viver, e que aonde essa pessoa estiver, dependendo de cada religião, ela estará feliz porque ela sabe que a tua missão foi cumprida e que você não parou a sua vida por ela, mas que você vai continuar, dar sequência nos teus sonhos assim como um dia ela desejou. Então, seja grato por quem foi embora, por você ter feito parte da vida dessa pessoa. Essa é uma forma muito especial da gente conseguir superar um luto. Eu espero que você tenha compreendido que a gratidão por ter passado pela vida de alguém e por alguém ter passado pela nossa vida vai fazer com que o nosso coração se abra para se encher novamente de vida, de esperança, porque é isso que Deus quer de você. Que você enche o seu coração de vida e de esperança, porque até o momento do seu processo chegar, até o momento da sua história finalizar, existe muita coisa ainda para você viver. E o que Deus quer é que você viva com vida em abundância. Então agradeça por essa pessoa ter feito parte da sua vida. Se abra numa oração, num agradecimento ao universo e diga: universo, Deus, eu te agradeço por ter feito parte da vida dessa pessoa. Fala o nome dessa pessoa, se é a sua mãe. Eu disse a Deus: Deus, obrigada por ter feito parte da vida da minha mãe, a minha mãe ter feito parte da minha vida, por ter me ensinado tanto, por hoje eu ser uma pessoa que eu possa entrar e sair em qualquer lugar devido aos ensinamentos que ela me deu. Que a saudade, que a dor do luto seja transformada em gratidão, porque eu sei que a minha missão com essa pessoa foi cumprida. Então é dessa forma que você vai se despedir, não do amor que você deixou ir embora, né? Mas de alguém que partiu com a certeza de que você o amava, mas que a dor que você sente te machuca porque você acha que não fez o suficiente. Então faça essa entrega dentro da gratidão e seja grato todos os dias. Quando você pensar nessa pessoa, quando a saudade começar a bater no coração, você vai dizer novamente: obrigada por ter feito parte da minha vida, obrigada por Deus ter deixado eu viver essa história com você. Isso vai te ajudar a vivenciar uma nova experiência de você superar o seu luto. Deixo para você um beijo. Que a gratidão ela enche o seu coração de vida e de esperança.